Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Soluções em Foco Intelbras, diretamente da Febrabantec 2025, que acontece aqui no Transamérica Expo em São Paulo. Esse é o último dia do evento e é uma oportunidade incrível nesse podcast de entender como foi feita uma integração muito interessante com a Intelbras e seus leitores de acesso facial, junto do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, que utilizou da biometria facial para acessar esse evento. Então, uma bela oportunidade de extrair o feedback e ver como foi a experiência dos usuários ao chegar nesse evento e passar por essa etapa, né? Mas para isso, olha só os convidados que temos aqui hoje. Estão comigo Henrique Matiello, gerente de negócios do SERPRO, e também Cleiton da Silva, gerente de segmento de controle de acesso aqui mesmo da Intelbras. Senhores, muito obrigado por topar o convite, né, estar aqui com a gente. Estamos ansiosos por essa nossa conversa, mas acho que é válido começar pelas apresentações. Henrique, conte para nós um pouco sobre sua trajetória e sua atuação no SERPRO. Perfeito, Lucas. Primeiramente, obrigado aqui pela Intelbras e pelo podcast que a gente está realizando. É um prazer aqui eu poder estar representando o SERPRO. Como o Lucas comentou, eu sou o Henrique Matiello. Eu sou hoje o responsável comercial pelo atendimento dos mercados público e privado dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí dentro do SERPRO, já estou na empresa há 21 anos, né, já estou há um tempinho lá. Comecei tudo no desenvolvimento de sistemas, e aí eu fiz uma migração para a área comercial em 2019, na metade de 2019. E a gente tem trabalhado na aproximação do SERPRO com o mercado privado, com o mercado público, numa nova vertical que a gente acabou criando. E hoje a gente está aqui junto com a Intelbras aqui no evento da Febrabantec, um grande sucesso aí das nossas cooperações, da nossa parceria aqui que a gente já tem fomentado aí há 3, 4 anos aí, e cada dia melhor e cada dia mais relevante aqui de tudo que a gente está fazendo aí, conseguindo unir aí duas empresas do porte da Intelbras e do SERPRO para a gente poder entregar uma experiência cada vez melhor aí para os nossos clientes, para as pessoas que interagem com as nossas empresas. Que legal, Henrique. Então, bela trajetória, tem muita contribuição nessa conversa, né? Cleiton, também queremos conhecer um pouco melhor sobre a sua atuação aqui na Intelbras e sua trajetória também. Legal, Lucas. Estou na Intelbras há mais de 10 anos. Eu estou como responsável por um negócio chamado Controle de Acesso Corporativo. Nesse segmento, a gente tem as soluções de controle de acesso para empresas e condomínios. Então, tudo que a gente precisa para controlar o acesso nesses mercados, a gente é responsável pelo desenvolvimento. Já passei por outras áreas da empresa. E a gente está extremamente orgulhoso de estar aqui, né? Acho que a gente sente que está cumprindo parte do nosso propósito, junto com o SERPRO, de trazer tecnologia, trazer acesso, inclusão digital para as pessoas. Então, é um case que a gente está muito orgulhoso de trazer e conversar a respeito. É isso aí, uma oportunidade incrível, né, de comentar sobre um case que está rodando full time, ao vivo, né, experimentando essa nossa parceria, então vai ser bem legal, né? Mas a gente usou alguns termos, né, para falar de controle de acesso, por exemplo, essa validação de biometria facial. Existem alguns tipos de biometria, né? A gente pode comentar um pouco sobre como se dá esse segmento, Cleiton? Muito bom. Quando a gente fala de acesso, a gente tem diversos métodos de autenticação, né? Como a gente acessa um celular? Como é que a gente pode autenticar o nosso acesso no celular? É a mesma coisa quando a gente fala de acessar um ambiente, acessar uma porta, acessar uma próxima entrada onde eu preciso controlar a pessoa. Eu posso autenticar a pessoa por uma senha, por uma tag, uma credencial, um crachá, né, que seria o segundo método de autenticação, por uma biometria de dedo, que a gente chama de biometria digital, uma biometria facial, que é uma tecnologia que ela expandiu de maneira muito grande nos últimos 5 anos, porque eu tenho um contato, eu tenho uma facilidade muito grande no cadastramento dela. E também para uma tecnologia que a Intelbras é a idealizadora no mercado brasileiro, que é a tecnologia por leitura de palma. Então é um outro método de autenticação. Nós lançamos aí aproximadamente 1 ano atrás, que ela é bastante revolucionária também e muito aplicável para alguns cenários. Legal, então são métodos pessoais intransferíveis de autenticação Exato. que faz essa camada de segurança ser tão essencial. E vem cá, como é que foi o desafio de implementar isso em um evento tão grandioso como a Febrabantec? A experiência que a gente teve, o feedback que a gente tem ouvido por aí é que funciona muito bem. Mas como é que se dá isso na prática, Henrique? Então, esse desafio aí, essa oportunidade que a gente teve para fazer a biometria, o credenciamento biométrico do evento, ele começou no comecinho de 2023, né? 2023 foi a primeira vez que nós fizemos, né, um cadastramento biométrico, e foi bem limitado, né? A gente tava com 4 totens, assim, era bem uma coisa assim, vamos validar para ver se a gente consegue fazer isso de uma maneira mais ampla, né? Mas o desafio principal foi como que a gente consegue, dentro de um evento do porte da Febrabantec,
E aqui a gente está falando de 25 mil pessoas por dia. É um fluxo de pessoas muito grande, entre expositores, congressistas, mas a gente está falando hoje de cerca de 15 mil pessoas que estão cadastramentos únicos dentro do próprio evento. E era como que a gente consegue levar uma jornada simples, fluida, pro participante que está inscrito, em que ele tem autorizado, de fato, ele poder usufruir dessa tecnologia. E aí, como o Cleiton falou, a gente tem os vários fatores de autenticação. E quando a gente olha num evento desse porte, ele é um evento que normalmente a pessoa tem alguma coisa que ela vai utilizar como autenticação dela, seja um QR Code de celular, seja o número do CPF. E aí a gente vindo lá sempre tem aquela parte, né? O que eu sei, que seria uma senha, o que eu tenho, que seria um cartão ou o próprio QR Code, ou o que eu sou, que aí a gente pega assim, pô, o que eu sou seria a biometria. O que a gente pode chegar e usar a biometria, que é algo que não vai acabar a bateria, eu não vou esquecer em casa. Muito boa essa analogia. Então assim, pô, carrego ela sempre comigo. Eu assim, eu não posso esquecer, tipo assim, eu esqueço meu celular, a bateria acaba, mas assim, a minha face ela vai estar lá. Então, como que a gente consegue aliar algo que eu sou, no caso a biometria facial, especificamente para esse evento a gente está falando da biometria facial, com uma entrega de uma experiência melhor. E como uma possibilidade, né? Porque assim, a gente sempre vê a biometria, de vez em quando, a gente gosta muito da biometria, a gente gosta, até é o métier que a gente trabalha, mas ela é sempre um fator, uma etapa, uma possibilidade, né? Então, como que você pode criar essa experiência? Então, a gente teve justamente, pô, como que a gente chega em várias conversas que a gente começou a ter junto com a Febraban, que a gente tem uma parceria muito legal com N outras atuações que o Serpro tem junto ao mercado financeiro, a gente também começou a ter uma iniciativa junto com o Embarque Mais Seguro, que é justamente a parte do embarque nos aeroportos, utilizando a biometria facial. E a Intelbras, ela participou também dos pilotos, que a gente teve isso em 2021, 2022, né? Sim, exato. Foi algo nisso que foi aí que começou a ter o relacionamento mais próximo, de fato, entre Serpro e Intelbras. E a gente juntou, Febraban, como que a gente pode fazer uma apresentação de uma inovação, olhando o banco, justamente porque o banco, quando você vai para uma autenticação do seu próprio cliente, ou no momento que ele está fazendo o cadastro inicial, com a pandemia, infelizmente a gente passou por uma pandemia, mas os serviços digitais eles começaram a ter justamente uma mudança muito grande. Como é que a gente consegue trazer uma experiência biométrica que já está sendo utilizada de uma forma no mercado financeiro para algo que possa ser utilizado como uma amostra de mais potenciais de utilização? E aí que começou justamente a Febraban topou o desafio junto com a gente, quando a gente expôs para eles, e eles colocaram uma condição. Beleza. Mas a experiência que eu quero trazer, ela tem que ser uma experiência totalmente diferente do que acontece nos outros lugares. Então eu não posso ter uma coleta prévia de foto, porque a coleta prévia de foto vai gerar uma fricção com o meu participante do evento. E aí a gente começou a se desdobrar. É isso mesmo, um desafio muito grande, né? Acho que nesse contexto da Febraban, que o Marcelo trouxe, né, o setor bancário tem revolucionado a experiência de uso e o acesso as agências está sendo cada vez menos necessário. Então, a gente, para cadastrar um celular, para fazer uma operação bancária, muitas vezes eu preciso de uma prova de vida e cada vez menos a gente precisa ir ao banco. E a Febraban, de fato, ela reúne grandes players do mercado aqui para trazer esse contexto, né, de inclusão digital. E o Serpro, assim, fazer parte desse projeto e conhecer o Serpro, né, ao longo dessa jornada de aproximadamente 4 anos, foi algo assim, muito rico para a Intelbras. É uma instituição de mais de 60 anos, tem um papel extremamente importante, atua como protagonista, né, na inclusão digital no nosso país. É uma instituição pública, mas assim, atua de maneira muito ativa na inclusão digital, na digitalização dos processos. E de fato, eles promovem isso com muita, com muito respaldo técnico, né? Então isso é muito legal da gente trazer. E os desafios para um credenciamento de evento, vinculados à parte de controle de acesso, primeiro de tudo são as filas, né, Lucas? A gente está num evento de grande porte como esse, que é um evento de relevância nacional, né? A gente tem gente do país inteiro vindo para cá, e um evento de tecnologia, né? Um evento da Federação Brasileira de Bancos, vinculado à tecnologia. Como que a gente traz isso para evitar filas, que o custo operacional
né, para que a gente não tenha filas, para que a gente mantenha a segurança de evitar fraude, evitar reutilização de credenciais, para evitar, né, o uso indevido de pessoas não tão autorizadas. Isso é um risco muito grande. E, além de tudo, ter uma proteção de dados, fazer que os meus dados estejam seguros, mantenham a privacidade deles. Então, esse é um contexto onde, num credenciamento, essas são as principais dores, os principais desafios que a gente encontra nos credenciamentos. Isso não só no Brasil, mundo afora. Os eventos têm esse fator dificultador. E isso é um cenário que a gente se enfrentava. Como que a gente resolve isso? É um baita desafio, né? Um evento desse porte, o esperado é ter filas, morosidade no acesso, e ninguém percebeu isso aqui, né? Muito pelo contrário, a percepção é que ocorreu uma magia ali, né? Um acesso tão facilitado, tão rápido. E acho que a gente pode entrar, assim, até um pouco mais a fundo, para quem não teve aqui, não teve oportunidade de passar por essa experiência, né? De trazer um pouco do que foi empregado para que a solução fosse tão eficiente, né? Qual que foi a solução Intelbras que fez diferença e qual foi a integração com o Serpa que fez isso acontecer, né? Então, quem não teve aqui presente, não passou por esse processo, como é que a gente pode trazer um pouquinho da experiência para eles? Acho que até a gente poderia repassar um pouco da jornada, né, Marcelo? Como que funciona, né, o credenciamento de um evento tradicional, como que essa integração, né, do credenciamento biométrico ele facilita, né, ele simplifica, ele traz essa agilidade brutal, né? Que a gente está falando muito disruptivo mesmo, né? Então, no credenciamento tradicional, aí o Marcelo me complementa, a gente normalmente entra num site, acessa um link, faz o pagamento, insere nossos dados pessoais, e aí, inclusive, a empresa de credenciamento, a empresa organizadora já pede um pouco do nosso perfil para direcionar algum conteúdo, para direcionar alguma experiência a mais, e eu coloco meus dados pessoais, meus dados bancários, faço o pagamento, e após isso eu recebo algum tipo de confirmação, um QR Code, um acesso pelo e-mail, e a partir desse acesso que eu recebo, a gente acessa, né, uma unidade de credenciamento no evento, presencial. Aí eu vou enfrentar uma fila, vou mostrar a confirmação que eu tive, pelo e-mail, pelo meu celular, mostro, me identifico, recebo a confirmação através de um crachá, de alguma confirmação, uma pulseira, algo do tipo, e entro no evento. Esse é o fluxo normal, né, Marcelo? Esse é o fluxo normal. É natural, né, que isso tem bastante pessoas, bastante sistema que a gente está repassando, né, nessa jornada tradicional, mas num evento como esse, uma feira, é isso que acontece, né? E trazendo um pouco do viés, né, do usuário, né, do público visitante do evento, sem falar da tecnologia por trás, o que muda nessa jornada? A pessoa começa pelo mesmo ponto de partida. Ela entra no link, acessa o site, e no site existe, né, uma etapa onde a pessoa tem a oportunidade de aceitar, né, de selecionar a opção de fazer o credenciamento biométrico. Então, a partir daquele momento, ela recebe essa opção, autoriza o uso dos dados dela, do CPF dela, e a partir desse consentimento, ela direciona a consulta à base do Serpa, né? Uma vez esse processo feito, continuo o meu pagamento, faço, né, todo o restante do fluxo normalmente, e na minha confirmação do pagamento do credenciamento, eu já recebo um feedback, recebo um retorno a respeito do meu credenciamento biométrico. A gente vai receber por e-mail: Lucas, seu credenciamento biométrico está ativado. Acesse diretamente o credenciamento biométrico na Feira Bantec. A partir daí começa a magia, como você falou. Você vai entrar direto na área de credenciamento facial, no credenciamento biométrico, muito bem identificado. A gente está com um cenário que a gente vai conversar um pouco mais ao longo da nossa conversa, que está bem ampliado. Mas a pessoa chega na frente do totem de atendimento, a partir da sua face, já imprime diretamente a credencial dela, sem acessar nenhuma informação, sem ela precisar dar nenhum input de dados. O input é aquilo que o Henrique falou, né, que o Marcelo trouxe pra gente, que é o que eu tenho, o que eu sou. Não preciso lembrar do meu celular, a minha senha, nem meu CPF eu preciso lembrar. Entrei com o meu rosto, já sabendo que eu dei o consentimento dos dados. Meu rosto não está no dispositivo, meu rosto está numa base de dados criptografada, e a pessoa já acessa assim, simplesmente. E aí, de fato, é uma disrupção. É algo que a pessoa fica, no primeiro momento, às vezes até impactada. Como que aconteceu isso? Como que aconteceu?
apesar de intuitivo, né, de ser tão facilitado na hora do acesso, deu para ver pela descrição do processo como a gente leva em conta respeitar, né, a questão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então essa questão da segurança ela é prioritária num processo como esse, né, Henrique? Elementar, né, Tiago? É o tipo da coisa que você não pode negociar. Você não negocia a privacidade, você não negocia a segurança. Exato. Então, é até como o Clayton comentou, você tem a etapa também, essas informações que vão ser utilizadas para o acesso biométrico do evento, onde elas estão. Elas estão numa base, não está nada aqui no evento. A gente não tem. O que a gente tem aqui no evento é o hardware, né, a conexão com a internet, e essa conexão com a internet vai diretamente até o Serpro, onde estão as bases relacionadas com essa validação biométrica, que a gente vai fazer esse match das biometrias para poder liberar. Então ele tem todo um trabalho de autorização do titular da informação, com a informação também ela estando numa base que não é uma base de fotos. Isso é legal também falar quando a gente fala de base biométrica, aí entrando um pouquinho mais técnico, na verdade, você não está com uma base de fotos, você está, na verdade, numa foto de hashes matemáticos, que depois você faz uma comparação com... E aí que você vai fazer a tua biometria. Então, a tua biometria, ela não é uma biometria baseada uma comparação de foto com foto, ela é pro cliente na ponta, para a pessoa na ponta, parece que está sendo comparada foto com foto, mas na verdade a gente está fazendo uma comparação de um hash matemático que é gerado na foto, que foi capturada pelo dispositivo, com a foto que está armazenada nessa base, que foi feito consentimento. E até complementando o fluxo, como o Clayton comentou, e aí eu vou voltar até um pouquinho antes, né, puxando a parceria nossa do Serpro com a Intelbras, que é justamente o Serpro, ele é uma empresa que fornece software, né? A Intelbras ela é uma empresa de tecnologia que fornece tecnologia, software e um hardware extremamente robusto, extremamente confiável. E é por isso que daí chegou no momento em que a gente tinha esse desafio, vamos conversar com a Intelbras, porque o Serpro ele não tem fornecimento de hardware também, então assim, até para a gente chegar assim até de uma parte que não é uma separação tecnológica, hardware, não sei o que, um entrou com software, entrou com hardware, a Intelbras entrou com software e hardware e a gente também entrou com uma parte de software, porque o core do Serpro ele é a parte de software, só que a gente não tem hardware, e quem tem hardware são empresas como a Intelbras. E a gente teve justamente essa parceria para isso, porque a captação da foto também ela é importante, né, no momento do credenciamento. Então a gente tinha que garantir toda essa segurança. Mas aí, no momento que a gente foi fazer esse credenciamento, que a pessoa deu esse opt-in, ela falou assim, eu quero fazer a biometria facial, a gente tem uma parceria também com os órgãos controladores das bases. Então, a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que é a secretaria responsável pelas CNHs, as carteiras nacionais de habilitação, é essa foto que a gente utiliza, essa biometria que a gente utiliza como comparação. Então a gente tem uma autorização específica, né, do órgão controlador para a gente poder fazer esse tipo de experiência no evento. Que é também uma parte, a gente fala da inclusão digital e tudo mais, e é uma parte também que a gente entende que entra também no letramento digital da população com relação a tua biometria, como que você pode utilizar, ter melhores experiências. Então, todo mundo que teve no evento, teve a possibilidade no evento, no momento da inscrição, e deu a autorização, ele estava habilitado justamente a vivenciar essa experiência de, a partir da foto, ter o seu crachá impresso com o seu nome, numa interação entre o Serpro, a Intelbras, a organização da Febraban, aí tem as empresas que participam também, que é a Tuel, a interação, para fazer toda essa jornada. Então, assim, é um esforço conjunto entre vários entes para a gente poder entregar uma melhor experiência biométrica para o participante do evento. Para quem gosta de tecnologia, essa conversa aqui ela é de mudar a cabeça, né, Cleiton? Porque a gente está falando de uma feira que dura 3 dias, mas esse sistema ele pode fazer diferença, né, daqui para o futuro, no dia a dia de muitas empresas, né? Trazendo facilidade, essa inclusão digital. Então, é apenas um gostinho que a gente pode, de fato, implementar em muitos outros cenários, né, Cleiton? Com certeza. E quando a gente fala de controle de acesso, a gente está trazendo conceitos que eles são, de alguma forma, contrastantes. Como que eu faço um acesso rápido, ágil, mas com uma segurança elevada? Porque concorda que a gente pode deixar uma pessoa controlando
a entrada, mas sem validar se ela comprou, se ela pode entrar, se outra pessoa entrou com o mesmo pagamento, ou se ela inclusive tem algum bloqueio, né, para entrada nesse local. E esse contraste, né, ele é natural. Quanto mais segurança eu quero implementar, mais travas, mais impedimentos eu posso trazer. Mas é um cenário tão disruptivo que a gente eleva os dois níveis de simplificação e de segurança de maneira brutal. Porque de um lado eu tiro, né, uma validação humana, que alguma pessoa está lá validando, ver se entrou ou não entrou, mas com uma agilidade muito grande. Então, esse histórico que o Martiello nos trouxe o nosso padrão biométrico está numa base do governo. Né? Já temos uma grande etapa na nossa digitalização, né, da nossa biometria facial, que a gente está fazendo as bases se conversarem de uma maneira bastante transparente sobre o consentimento de cada um de nós, então uma segurança, e que além de eu estar entrando, né, num local onde eu estou dizendo que eu me credenciei e paguei, eu também estou garantindo que eu sou esse CPF. Então eu tenho validação da minha biometria e do meu documento. Então a gente está trazendo um incremento de segurança muito grande, muito relevante nesse acesso. Né? Então, como desenvolvedores de tecnologia na Intelbras, a gente busca ter um papel muito importante na segurança, mas também de simplificar o acesso, de que a jornada seja cada vez mais fluida, seja imperceptível. Né? E uma tecnologia como essa, a gente vai ter pessoas que vão trazer diferentes reações. Então, por exemplo, né, a gente aqui adora tecnologia. Então a gente muitas vezes vai ser aquelas pessoas que vão adotar do primeiro momento, os early adopters, né? Assim, poxa, tecnologia nova, adoro testar, quero baixar aqui, tem uma versão nova do software, eu quero ser o beta user e utilizar direto. Né? A gente, normalmente, quando a gente fala nesse público de tecnologia, é isso. Mas nesse público da Febraban, tem as pessoas que são um pouco mais resistentes, vai dizer, cara, o que é isso? Estou me sentindo invadido. Ou vai dizer, não gostei muito. Não sei, está tudo certo mesmo? E é o nosso papel, na Intelbras, com o Serpro, de simplificar, de trazer como que esse processo funciona, trazer a transparência e de cada vez mais deixar essa jornada atendendo todo esse público. As pessoas que têm um pouco mais de resistência, têm um pouco de receio, não somente aquelas pessoas que gostam, são antenadas, estão dizendo, poxa, entendi tudo, que legal. Quero levar para minha empresa, quero levar para um outro evento que eu estou participando, quero utilizar isso na maior parte dos cenários onde eu estou envolvido. É isso mesmo. E o que a gente pode comentar sobre os ganhos, né, dessa tecnologia, especialmente olhando para o futuro? Sim. Até legal, muito legal essa parte, porque a gente olha da evolução. Vou usar o próprio Febrabantec como para a gente poder exemplificar em números, né? Explicar. A gente olha no primeiro ano, que foi 2023, que nós fizemos uma prova de conceito bem limitada, a gente tinha 4 dispositivos. A gente tinha 4 pontos de acesso biométrico. Em 2024, a gente passou para 12. Em 2025, nós estamos com 24. Então, a gente já está indo para um momento em que esse credenciamento biométrico dentro da Febrabantec, ele está virando a fonte primária de entrada, que é justamente uma grande mudança, porque a gente percebeu durante o primeiro dia, que geralmente é o primeiro dia é o dia mais tenso. Exato. A gente está no terceiro, então a gente está mais tranquilo, mas o primeiro dia é o dia mais tenso de uma maneira geral, principalmente na parte do credenciamento. Então, assim, é muita gente chegando ao mesmo tempo. Então, assim, são filas que são geradas e a gestão de fila, ela é complicada. Então, a gente teve, até o momento aqui, isso agora, ontem no final do dia, a gente buscou essa informação, cerca de 15 mil pessoas estão inscritas que quiseram fazer o acesso biométrico. Dessas 15 mil pessoas, mais de 6 mil utilizaram. Então a gente já está falando de quase 30%, um pouquinho mais de 30%, né? De todo mundo que está entrando no evento já está utilizando a biometria para isso, para entrar no evento. E a gente tem uma expectativa de que ainda no evento, hoje ainda tem gente que só vem no último dia, então esse número ainda vai aumentar. Mas isso está começando a virar uma tendência cada vez maior, principalmente pela experiência. O fato de não mandar foto, é interessante isso, o fato de não mandar foto talvez seja a maior disrupção
que esteja acontecendo assim no momento em que a gente até traz uma questão até não só da LGPD, do respeito à privacidade de dados e tudo mais, mas a obtenção do conhecimento, até uma parte de um letramento digital, que a gente aqui está falando de um acesso a um evento. Então, ele é um ambiente, por isso que a gente tem até essa autorização, porque ele é um ambiente extremamente controlado. Exato. Então, assim, ele entra como uma parte assim, ó, pessoal, a gente tem uma possibilidade muito grande de expandir isso daqui para frente, né? A parte da identidade, do garantir que, por exemplo, aqui o Cleiton é o Cleiton, então isso é o Lucas, isso é muito importante, o Cleiton comentou isso. Isso é muito importante porque não é uma questão simplesmente do ter um cadastro ali, por exemplo, se eu faço um cadastro biométrico sem uma validação, é a minha foto, sendo baseado com uma foto, basicamente essa foto foi enviada para poder acessar o evento, sim ou não, mas ele não está garantindo que é o Henrique aquela foto, nem nada disso. Aqui a gente traz mais essa camada de segurança. Então você começa a ter algumas possibilidades mais disruptivas de utilização. Não é no Febrabantec, mas, por exemplo, o embarque mais seguro, uma das grandes questões da jornada do embarque mais seguro é para garantir de fato que a pessoa que está embarcando no voo era ela mesma, a pessoa da passagem, então ele te dá uma facilidade. E aí você tem a gestão de filas. A gente fez alguns estudos, né, em 2022, 2023, tudo mais. A gente vai fazer depois do evento também. Mas a gente tem todo um cálculo, assim, do quanto tempo a pessoa demora a partir do momento que ela é a próxima pessoa a entrar no momento do credenciamento, até ela sair desse credenciamento com crachá. Então, a gente mediu, né? A gente ficou lá com o cronômetro na frente do evento, lá fazendo, lá deixa eu ver quanto tempo. Isso. Então, assim, a gente está falando de uma média, e aí a gente vai ter o pessoal que gosta de tecnologia e matemática, daí mais a média, né? Numa média, assim. A gente está falando da pessoa chegar na frente do dispositivo e sair com o crachá na mão em menos de 10 segundos. Então, assim, se a gente fosse fazer uma comparação, assim, por exemplo, numa jornada com QR Code, a jornada do QR Code ela é muito rápida também. Ela é muito rápida. Só que o QR Code, ele pega e fala assim, tá, não, onde é que eu tenho que colocar o meu QR Code, em qual lugar da tela, onde que eu vou ler, onde está o meu QR Code. Então vamos chegar assim numa pessoa muito rápida, 12 segundos, a gente tá falando, na biometria eu faço em 10, com o QR Code eu faço em 12. Uma eficiência operacional de 20% é um número, é um valor relevante. Tipo assim, é essa ordem de grandeza, né? Quando a gente coloca 2 segundos, fala assim, mas 2 segundos faz diferente. Mas coloca 20% de melhoria de eficiência num universo de 25 mil pessoas, chegando 80% dessas pessoas juntas às 9 horas da manhã. É isso aí. Fora que a pessoa precisa realmente estar com aquilo ali, né? Então a pessoa, qual bolsa que eu coloquei, aí aumenta essa média, né? Casos extremos, né? Mas de maneira geral, muitas pessoas vão procurar o QR Code, vão tentar o acesso, isso demora muito. Assim, esses 10 segundos, né? Na parte técnica, tem muita coisa sendo feita no background, né? Por trás daquele equipamento, né? As bases consultando, não tem nada no dispositivo, mas essa experiência muito, muito rápida. A gente está trazendo algo de fato, né? Nesses 3 anos é algo inovador e se pegarmos acesso em grandes eventos no mundo, a gente não tem a mesma solução sendo utilizada, uma base nacional de biometria com acesso facial, a gente não existe. Né? Em eventos de tecnologia que até a própria Intelbras tem a oportunidade de participar e estar presente, esse credenciamento ele é inédito. E podemos falar ainda, né? A gente trouxe 2 extremos, o credenciamento tradicional e o credenciamento com biometria facial. Mas a gente tem um credenciamento que está sendo utilizado em larga escala já, e nós temos cada vez mais o interesse de disseminar, de dissipar isso, porque é o papel da Intelbras também, né, como desenvolvedores de tecnologia, de fazer a inclusão digital, da digitalização, de tornar a tecnologia cada vez mais democrática. E em grandes eventos, nós temos muitos cases, temos a Stock Car, temos grandes eventos de música, temos inúmeros exemplos para citar, inclusive Lei Geral do Esporte nesse ano, né, para estádios com mais de 20 mil participantes, credenciamento pelo facial, né, exigindo credenciamento pelo facial, cenários onde essa solução é utilizada aí numa jornada intermediária, onde eu faço um credenciamento prévio da minha foto. Eu mando a minha foto previamente pelo meu celular, eu acesso o link, tiro uma selfie
e a partir dela eu utilizo na minha entrada, né? É uma jornada mais simplificada, é um meio termo, né? Não traz essa validação de segurança junto com o SERP, mas já é uma grande evolução, que a gente está vendo de maneira muito ampla. Inclusive permite, como temos em vários casos, tanto em eventos quanto estádios, a integração com bases da polícia, e se em qualquer caso de delito, ou qualquer caso de algo que aconteceu dentro daquele evento, daquele ambiente controlado, estiver acontecendo, a gente consegue rastrear as pessoas, integração com as câmeras do evento, integração com quem entrou, que horas que entrou, como que essa pessoa acessou aquele evento, né? Além de trazer uma redução das fraudes, né? da venda ilegal de ingressos para todo esse público. Então, pegando uma vertical de eventos, né? A gente traz uma aplicação muito grande, né? E nesse caso algo muito disruptivo que não existe. A gente está trazendo algo, né? que é motivo de muito orgulho nosso, né? De conseguir viabilizar para o nosso mercado. Sem dúvida. E é no final, assim, a gente levando para o limite, é uma garantia de uma segurança para a gente mesmo. Assim, não é uma questão de, como posso falar, supervigilância. Exato. A gente não está utilizando nada disso para uma supervigilância. Toda a ideia o Henrique mesmo, não é ninguém tentando se passar pelo Henrique. Então, essa conscientização, ela também é muito importante. O letramento digital, a conscientização do motivo pelo qual essa informação está sendo utilizada. Então, ele entra numa mudança, até numa mudança de paradigma tecnológico que a gente vai passar como sociedade como um todo. Então, assim, é como que a gente consegue ser cada vez mais protegido por nós mesmos, assim, tipo, no final do dia, no limite, a gente está buscando uma forma que a gente garanta que não é uma pessoa, por exemplo, vamos falar do estádio de futebol, entrou no estádio do futebol e o Cleiton lá tá com 15 ingressos e 15 acessos, são 15 pessoas sendo Cleiton, pô, daí não faz sentido. Então, assim, é como que a gente consegue levar para esse lado, que é uma segurança, no final, é a segurança, como que a gente pode trazer uma maior autenticidade, uma segurança para o cidadão. E parcerias como essa muito nos orgulham, né, Cleiton? E valoriza o trabalho do nosso P&D, né, o maior da América Latina, também todo o time por trás, né, dessa solução, que o Henrique comentou, a facilidade em ter essa proximidade, em poder desenvolver a 4 mãos uma solução como essa, né? Então todo o trabalho da engenharia de aplicação por trás, ele é muito importante, né, Cleiton? Tem um esforço, né, uma dedicação muito grande entre time de engenharia, com certeza, né? É uma comunicação que nós buscamos fazer, né? Comunicação entre os dispositivos, junto com o nosso já conhecido controlador de acesso facial, para uma base tão robusta como essa. A gente está falando de uma base de centenas de milhares de pessoas que nós consultamos, né, de uma maneira segura e trazendo, né, uma experiência ao vivo. Se alguém comprar um ingresso em um instante e depois de poucos minutos acessar o facial, ela vai conseguir entrar. Então, time de engenharia envolvido, né? Nosso departamento de desenvolvimento técnico, sem dúvida, estressa a cada ano que passa, junto com o time do SERPRO, isso para que a experiência tenha o menos atrito possível, né? Então, com certeza, motivo de muito orgulho, né? Um reconhecimento que, inclusive, é válido fazer, né? Para todo o time que participou junto conosco, da Intelbras, o SERPRO, que, através de muita dedicação, conseguiu fazer essa entrega para o público. E é legal, assim, essa parte que o Cleiton trouxe é legal, porque assim, como eu participei de todos os anos, é interessante a interação entre o corpo de P&D e de inovação das duas empresas, sim, tanto do SERPRO quanto da Intelbras, trabalhando junto para entregar essa experiência. E assim, até uma das coisas eu lembro olhando para 22, né, até a evolução do firmware da Intelbras, porque eu lembro que a gente fazia um monte de configuração manual, assim, a gente tinha que atualizar o firmware, daí a gente foi evoluindo hoje para fazer qualquer configuração, tá tudo na ponta do lápis. Direciona o servidor. Já foi, assim, tipo, é uma evolução muito grande para ver a evolução que a gente teve mesmo trabalhando junto, cara, vamos evoluir aqui, não sei o que, tal, e foi evoluindo tudo, assim, se a gente pegar a primeira versão, tá totalmente diferente. A evolução, assim,
E não é só a parte do hardware, que a gente já está na terceira versão, né, de hardware que a gente está utilizando. Versão do firmware, sei lá, já evoluiu umas É constante. trocentas vezes. Então, assim, tá tudo... E tá muito mais rápido esse ano também. Muito mais rápido. Então, assim, a gente fala assim até do quanto o evento faz com que a gente utilize, ele seja um insumo, um combustível, um catalisador para a gente evoluir e melhorar cada vez mais até os nossos tempos de respostas. Então, assim, hoje está muito mais rápido, hoje está muito mais fácil, hoje está muito mais tranquilo fazer um monte de coisa. Então, assim, isso só foi possível justamente por essa aproximação. Essa aproximação fez com que as duas empresas pudessem trabalhar junto e trabalhar nas necessidades conjuntas para que a gente entregasse uma experiência melhor para quem vai ser o nosso cliente na ponta. É isso aí. Esse feedback é maravilhoso. Então não é só a experiência do usuário entrando lá no começo do evento que é boa, né? É de quem participa também, né? Porque tem o dia a dia, né? A gente olha o dia a dia. O dia a dia, então assim, é um trabalho que acaba facilitando todo mundo, assim. Então é uma evolução que a gente, quando a gente olha em retrospecto, de vez em quando até eu acho que falta um pouquinho de vez em quando a gente olhar em retrospecto de como tava, como a gente tá. É verdade. Cara, e a gente tem, cara, é absurdo a evolução, a quantidade de evoluções e o quanto essa evolução ela é significativa pro dia a dia. É isso aí. E ainda há muito a ser desenvolvido juntos. Pode Isso aí a confiar, gente sabe, né? a tecnologia, o dia que a gente parar, a gente fica Não para. atrasado. É isso aí. Pessoal, tudo que é bom dura pouco. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. Queria saber se tem algum ponto que vale a pena trazer, resgatar, aquilo que a gente tem a oportunidade aí de compartilhar com o público, que está bem ansioso para ter uma solução como essa no projeto de cada um, né, no dia a dia. É importante dizer que, além de, para todo público que é fã da FeiraBan, que visita todos os anos, vai ver essa solução cada vez melhor. E aí, nosso foco agora é muito mais de simplificar o entendimento, da pessoa ter a consciência que ela está dando consentimento, trazendo a intenção dela de usar isso. Muitas vezes vai no automático, né? Aceito, né? Estou ciente, mas ela nem se percebe. Então a intenção nossa é desenvolver, né, numa comunicação cada vez mais assertiva nesse sentido, para que, né, o evento continue ano a ano, né, trazendo essa melhoria. E do lado do produto, né, da tecnologia, é sim a nossa intenção de tornar isso disponível e viável para outras aplicações. A vertical de evento é uma delas, com certeza, mas temos, né, as outras verticais que são extremamente importantes para a Intelbras. Vertical de condomínios, vertical de empresas, vertical de bancos, vertical de academias, que cada vez mais acessam também os controladores faciais para a entrada. Então, trazer a autenticação, o credenciamento prévio com segurança e essa experiência de não necessitar fazer o envio da foto anteriormente é nosso papel de disseminar, de conseguir tornar isso mais fácil para utilizar em massa, dar os próximos passos para isso. E além de tudo, né, acho que é importante também trazer outras novidades que a Intelbras está trazendo na FeiraBan. Tem muitas coisas voltadas para o público, né, da FeiraBan Tech, que são também um resultado de muito esforço da nossa equipe, né? Então, trazendo principalmente para a FebraBan, a gente está com uma solução de data center, trazendo o acesso ao ambiente controlado, ao hack pelo reconhecimento facial. A gente tá com o nosso software de gestão de vídeo, gestão de acesso, redes, intrusão, cada vez mais conectado e integrado para isso. E também com algumas aplicações onde o dispositivo de reconhecimento facial ele ganha uma cara cada vez mais customizável nas suas aplicações. Então, o nosso tradicional dispositivo de reconhecimento facial ele permite algumas customizações que a gente fala de integração via API. É uma integração que o nosso produto conversa com o produto de uma outra empresa parceira, onde a gente não abre, né, o código nem de um nem de outro pela privacidade, pela gestão do conhecimento, e nós conversamos por uma linguagem que permite conhecimento e a conexão entre dois mundos. E uma das soluções que a gente busca cada vez mais disseminar, e nós estamos trazendo nessa edição,
É uma solução como que o nosso controlador facial ele tivesse uma loja de aplicativos. E as empresas parceiras da Intelbras, ela consegue colocar todo aquele aplicativo, aquele sistema que ela possui, com o domínio técnico, com toda a exclusividade do desenvolvimento, dentro do nosso dispositivo facial. Então ela não precisa mais fazer essa conversa. Ela imputa esse sistema e abre, destrava tudo que ela precisa utilizar e mostrar para o seu cliente. Eu estou numa sala de reunião, quero reservar uma sala, quero convidar uma pessoa, quero entrar na sala, que é o trivial, mas eu consigo gerenciar a minha reunião, eu consigo fazer. Estou no aeroporto, entrei no aeroporto, quero saber meu portão de embarque. No momento que eu estou mostrando o meu rosto, ou eventualmente o meu QR Code com o meu cartão de embarque, eu posso já saber qual que é o meu portão de embarque. Estou chegando num condomínio, chegou uma encomenda para mim, eu já posso já ser notificado, abrir o meu armário inteligente para pegar minha encomenda. Ou eventualmente eu posso fazer uma entrega, eu sou um prestador de serviço, sou uma empresa de delivery, vou lá fazer uma entrega, eu nem falo com a portaria, aperto o botão, quero fazer uma entrega, escolho qual apartamento, já faço nesse momento. Então, como novidades e como próximos passos da tecnologia facial, a gente também traz essas aplicações cada vez mais versáteis para os nossos parceiros de tecnologia, para as empresas de software, que a gente tem tanto relacionamento e intenção de estreitar a entrega para os nossos clientes. Incrível, né? E me resta somente agradecer e elogiar por esse trabalho incrível que os senhores desenvolveram, né? E não só nesse case de sucesso, como o Cleiton bem trouxe, o potencial disso é absurdo, né? Trabalhamos bastante para trazer essa inovação para o mercado e acho que quem está considerando e está assistindo está ansioso para utilizar, para experimentar e vivenciar a facilidade que isso traz, ao mesmo tempo aliado à máxima camada de segurança, né? E a praticidade, viu? Então, deixo meu agradecimento, meu elogio, né? Tanto por ter estado aqui com a gente, quanto ter compartilhado esse case e foi incrível vivenciar tudo isso. Acho que quem teve essa jornada desde o começo ali pôde experimentar e quem não teve, vai acompanhar nas redes sociais aí. Então a gente está trazendo aqui em primeira mão. E se você tem alguma pergunta, gostaria de ter feito, né, ao Cleiton, ao Henrique, deixa aí nos comentários. Essa área é interativa, a gente conta muito com a sua participação, ela é muito mais do que especial, tá bom? Chegamos ao fim de mais um podcast diretamente aqui da FebraBan Tech. Muito obrigado pela sua atenção, a sua companhia, assim como a dos meus convidados.